Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Urgente. Justiça de Pernambuco decreta soltura de todos os investigados da Operação Integration, incluindo Deolane Bezerra e sua mãe. Em uma reviravolta no caso da Operação Integration, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou nesta segunda-feira, 23/9, a soltura de todos os investigados que estavam com prisão preventiva decretada. A decisão foi tomada pelo desembargador Eduardo Guilhardi, que acatou os pedidos do Ministério Público de transformar as prisões preventivas em medidas cautelares. Entre os investigados estão a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, que deverão ser liberadas nos próximos momentos. A decisão também impacta diretamente o cantor Gustavo Lima, que não será preso conforme a ordem judicial inicial. A Operação Integration investiga a suposta participação dos envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro ligados a jogos de apostas online. A decisão judicial de soltar os investigados, que agora responderão com medidas cautelares, representa um alívio para as defesas de Deolane, Solange e Gustavo Lima. O caso segue em investigação, mas a prisão preventiva dos envolvidos, inicialmente decretada pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, foi revogada com base nos novos desdobramentos, conforme noticiado pelo jornalista Ricardo Antunes. Venezuela emite mandado de prisão preventiva contra Javier Milei. É isso mesmo. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela aprovou um mandado de prisão preventiva contra o presidente da Argentina, Javier Milei. A decisão foi anunciada pelo ministro das Relações Exteriores do governo de Nicolás Maduro, Ivan Gil Pinto, nesta segunda-feira, 23 de setembro. A notícia pegou muitos de surpresa e levantou questões sobre as implicações políticas dessa ação. Milei é acusado de roubo agravado, privação ilegítima de liberdade, interferência ilícita na segurança operacional da aviação civil, inutilização de aeronaves e associação criminosa. Além dele, outras autoridades argentinas também são alvo de ação, incluindo sua irmã Karina Milei e a ministra da Segurança, Patrícia Buric. E volta do X é a estratégia de Elon Musk para derrubar murais. Assista. Ô Constance, será que nesse cálculo do Elon Musk de retirar o time de campo temporariamente, esperar uma mudança de cenário para tentar fazer essa derrubada das ordens ilegais aqui no Brasil, tem também o componente da eleição americana? Será que tem aí uma aposta também na vitória do Donald Trump nos Estados Unidos? E se tiver, você acha que haveria essa influência mesmo? Isso impactaria o nosso cenário por aqui, se o Trump vencer a eleição? Sem dúvida. Isso é uma cartada fundamental nessa guerra. Volto a repetir. O povo brasileiro tem que se libertar. É só o povo brasileiro que pode se libertar. Mas a ajuda da cavalaria é boa, né? Então, a vitória do Trump e a sua volta à Casa Branca, se acontecer, é uma das mexidas nesse tabuleiro mais importantes e que vai, sim, assustar esses autoritários censores. Veja como é que o Lewandowski já reagiu a tentativa aí de alguns congressistas republicanos de falar em revogar o visto desses censores nos Estados Unidos. Inaceitável! Empresa de fora tem que respeitar as leis do país. Sim, o Elon Musk estava respeitando. O problema foi justamente que ele falou, a lei viola a lei. Eu não vou desobedecer a lei porque o ministro Alexandre está pedindo. O ministro Alexandre não é sinônimo da lei no Brasil. Eu sei que tem gente que acha que é. O Reinaldo Azevedo e companhia, né, que muda de opinião de acordo com, enfim, com a ocasião. Mas existem leis no país que o STF não está cumprindo. Esse é o cerne da questão. Mas o Lewandowski foi incomodado. Começa a incomodar, né? Imagina o Barroso não poder vir aqui para Key Biscayne, para aquele belíssimo apartamento de milhões de dólares, e ter que se contentar com Caracas, Havana. Varadeiro é bonitinho, mas é Varadeiro, é Cuba, né? Vai ter que ir lá para Cuba. A Cuba que lhe pariu, porque aqui vai ficar difícil. Então, o Trump voltando à Casa Branca, o Elon Musk participando do governo. É óbvio, Brown,
que a chapa vai esquentar para esse pessoal. É óbvio. Contamos com isso, precisamos disso, mas volto a repetir, é o povo brasileiro que tem que se libertar em essência. Eu continuo defendendo que o único foguete do Elon Musk que dá ré é o foguete dele mesmo. Eu acho que ele é um cara extremamente estratégico. Faço até uma comparação com o que está acontecendo, né? Agora, esse possível... retroceder um pouquinho. Até deixei aqui, ó, o Clayton Sá no chat disse: Musk arregão. Eu queria ter a coragem do Clayton Sá de dizer que um homem que tem uma fortuna estimada em 640 bilhões de dólares é um arregão. Queria ter essa coragem, Clayton, porque ele é estratégico. Nós que estamos aqui nos Estados Unidos e que temos acesso a muitas entrevistas do Elon Musk, você vê que ele é muito aberto, que ele é muito corajoso, que ele inclusive entrou na campanha para defender Donald Trump, endossou Donald Trump, principalmente por causa da liberdade de expressão ameaçada aqui nos Estados Unidos. Então não tem essa de Musk arregão. Acho que fazer uma analogia à minha antiga profissão, eu acho que isso é um jogo de 5 sets. Talvez o Elon Musk perdeu o segundo set, o terceiro set, não sei. Mas tem muito jogo pela frente e ele sabe que até para derrotar Alexandre de Moraes, o X precisa estar no ar no Brasil, para que o mundo veja o que está acontecendo no Brasil. Como o mundo vai ver? O Instagram, por mais que seja uma rede divulgada pelos influencers, não é como o X, onde as notícias correm em primeira mão, em tempo real. Então, até para derrubar esse regime totalitário no Brasil, nós precisamos do X. E o X voltou a ficar fora do ar, né, no Brasil na quinta-feira. Uma nova ordem da Anatel determinou esse bloqueio, esse novo bloqueio, e a agência emitiu uma nota criticando a postura do X por trocar o provedor, possibilitando o retorno sem autorização da rede social. Num comunicado, a Anatel afirmou que o retorno da plataforma foi produto do que chamou de intenção deliberada do X em driblar uma decisão do STF. Nessa semana, o X começou a cumprir as ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal e o deputado Gustavo Gayer conversou com o Elon Musk e vai trazer para a gente agora, ele já falou um pouquinho nas redes sociais dele, mas vai confirmar para a gente o conteúdo dessa conversa. E aí, deputado, tem muita gente falando do xadrez 4D, ele recuou, ele é arregão, ele está olhando à frente, ele não tinha saída, foi um recuo estratégico. O que o senhor conversou com o Elon Musk e pode nos dizer? Lacombe, é muito o que a Ana acabou de dizer, no sentido de que ficar sem o X no Brasil só beneficia a uma pessoa, que é o Alexandre de Moraes. E o projeto dele, totalitário, de acabar de uma vez por todas com a nossa liberdade de expressão. A única pessoa que sairia completamente beneficiada disso seria Alexandre de Moraes. Porque não ter o X no Brasil prejudica, não é só a direita, não, prejudica a esquerda, prejudica o centro, prejudica pessoas que oferecem seus serviços, pessoas que têm lojas online, prejudica a imprensa brasileira, a imprensa que nos odeia, aquela imprensa tradicional que publica mentiras o tempo inteiro e finge que fatos não acontecem, prejudica a todos, ou seja, prejudica a liberdade de expressão. Então, o Elon Musk falou duas coisas para mim que me chamaram a atenção na conversa. A primeira, a de que realmente a forma como o X foi produzida, a estrutura de algoritmo do X, é como se fosse um organismo vivo, e ele precisa estar sendo alimentado constantemente, senão atrofia, como se fosse sangue e oxigênio correndo nas nossas veias. É preciso que aquilo continue a fluir, senão nossos tecidos, nossos organismos começam a morrer. O X, de acordo com a explicação dele, é uma espécie de organismo vivo que precisa estar sendo alimentado. Porque se ficar muito tempo sem ser alimentado, daqui a um tempo nós vamos estar debatendo sobre um defunto. Se um defunto poderia sair do caixão ou não. Só que já não teria mais relevância essa discussão, já que o objetivo final do X não poderia estar sendo executado, já que o organismo, o algoritmo já teria morrido. Mas em segundo, ele falou também que embora as decisões do Alexandre de Moraes sejam ilegais, inconcebíveis, aberrações jurídicas,
aceitar não estar no Brasil é exatamente o que ele quer. Então, nesse momento, o Moraes ganharia em 2 aspectos, em 2 flancos. Se nós barrássemos o X completamente, seria uma vitória total, ou deixar o X funcionar com algumas das suas condições, por mais idiotas que sejam, mas dessa forma, o prejuízo para a liberdade de expressão no Brasil poderia ser mitigado. E eu digo mais, o Elon Musk não está nem aí para Alexandre de Moraes, ele não quer derrotar Alexandre de Moraes, não, ele quer preservar a liberdade de expressão. Isso para mim ficou muito claro durante a conversa. Ele não tem raiva, ele nem sabe de detalhes do Alexandre de Moraes. Em certos momentos ele falava certas posições do Alexandre de Moraes até erradas, achava que era um juiz de um tribunal X, aí eu falava, não, ele é na verdade um ministro do Tribunal Superior, ou seja, ele não está muito preocupado com o Alexandre de Moraes. Não é essa a drive dele, a motivação dele é genuína. Eu conversei com ele por meia hora e eu posso te dizer, genuinamente, a preocupação dele é o que está acontecendo no Brasil ser replicado em outros países. E proteger a liberdade no Brasil, a liberdade de expressão, seria, de acordo com as palavras dele, uma vitória triunfal para a humanidade. Ele repetiu isso algumas vezes. Seria uma vitória triunfal, ou triunfante, né? Triunfante para a humanidade, se nós conseguirmos vencer a batalha e preservar a liberdade de expressão do Brasil, porque o Brasil está criando um manual de implementação de ditaduras que com certeza será replicado em vários outros países. Então a preocupação dele é até que isso possa ser usado lá nos Estados Unidos. Mas durante a conversa que eu tive com ele, ficou bem claro para mim que ele não está regando, ele não está entregando os pontos, ele está analisando, ele é extremamente pragmático. Ele é um cara que coloca as coisas assim, analisa todas as ações, quais seriam os ganhos e as perdas, e ele fala, não, aqui eu vou perder um pouco, mas não perde tudo, e há a chance de lutar lá na frente. E tem também a questão das eleições, aí já fui eu que falei para ele, olha, na questão das eleições, por mais que nós corramos o risco de ter pessoas sendo banidas, perfis sendo banidos, mas ainda assim são milhões de pessoas que teriam aquela praça pública para poder falar sobre as eleições, falar sobre seus candidatos, enaltecer ou criticar seus candidatos. E o X, que, sem dúvida alguma, é a melhor plataforma que existe para isso. Eu digo mais, o X é onde o debate político se inicia, é o gatilho, né? É a ignição do debate político que, depois de um tempo, é replicado no Instagram, no YouTube, no TikTok e nas outras redes sociais. Esse dinamismo do X de entregar com velocidade, de quando você comenta uma coisa de alguém, os seus seguidores também veem aquele comentário, aquele conteúdo inicial. Isso é fenomenal para ser justamente ali o X, o ponto central do início do debate político. E sem ele, o debate político fica demorado a acontecer. Então, assim, eu acho que a melhor decisão foi essa mesmo, de aceitar essas condições. Porém, quando Alexandre de Moraes viu, ele colocou certas condições que são quase inexequíveis, né? Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A Ana quer fazer uma pergunta para o deputado Gustavo Gayer. Ana. Quero sim, porque eu queria pegar esse gancho que o Gayer disse, pela importância do X, né, e nesse embate, né, o Musk arregou, retrocedeu. Eu queria que o deputado contasse para a gente, por exemplo, o trâmite dos bastidores, quando a sociedade fez pressão para, por exemplo, o PL 2630 ser derrubado. Onde foi essa pressão, majoritariamente, deputado? Justamente começando pelo Twitter e depois se replicando como efeito dominó nas outras redes sociais. Aí a importância, né, para a gente ter voz em tudo aquilo, esse ponto que o deputado traz é muito importante. Quem sai ganhando com o banimento do X, vencemos, o Musk não arredou o pé, vencemos, e os conchavos todos, nada republicanos que acontecem no Congresso, as reformas e as discussões, os projetos votados na calada da noite, e que algum brasileiro acendeu ali o fósforo no Twitter, né, no X, e de repente, na manhã seguinte, estava todo mundo falando sobre isso. Aquele relatório lá da ministra da Saúde sobre o aborto, colocando ali, né, arrumando, distorcendo a lei, alguém pegou no meio da noite, na calada da noite, e no outro dia de manhã, a ministra Nízia Trindade disse, não é bem assim, estamos revendo.
Então, esse ponto que o deputado Gustavo Gayer trouxe é importantíssimo. A volta do X no Brasil, no atual momento em que a sociedade aprendeu a fazer pressão no Twitter, usando o X, usando as redes sociais, é importantíssimo. Imaginem vocês quanta coisa na calada da noite, votação 1h da manhã, que ia começar a acontecer e a gente ia ficar sem saber. Ana, você falou uma coisa agora que eu até não tinha... Posso, só para por favor, fazer uma conexão com o comentário da Ana. Muitas coisas, muitos projetos de lei grotescos, tanto em comissão quanto no plenário, foram impedidos graças à velocidade do X. Se não fosse o X, você falou, eu me lembrei, no PL da Globo, nós tivemos 6 horas para mobilizar a população, para pressionar os deputados, para pressionar o povo, para que eles recuassem no PL da Globo. 6 horas. Se fosse qualquer outra rede social, isso não seria tempo hábil. Né? O Instagram não seria capaz de entregar dessa forma. O WhatsApp agora tem aquela questão de impedir que você mande o mesmo conteúdo para várias pessoas em um determinado momento, aquele conteúdo já impossibilitado de ser avançado, direcionado. O X foi onde aconteceu a mobilização. Então, em vários projetos de lei, a mobilização acontece por causa do X. O X nos ajudou a impedir muitas PECs grotescas, assim como nos ajudou a mobilizar a população para que alguns outros projetos de lei fossem aprovados. Consta. Deputado, eu quero fazer uma pergunta também, porque algo que você falou chamou minha atenção. O Elon Musk não liga muito para quem é o Alexandre de Moraes em si, ele está preocupado com a defesa da liberdade. E o mundo está olhando, é um triunfo para a humanidade se no Brasil for restaurada a liberdade. Ou seja, o Brasil virou um quintal, um laboratório de globalistas versus censores versus defensores da primeira emenda americana como o Elon Musk. O Elon Musk está sob fogo cruzado nos Estados Unidos, no mundo todo. Recebe cartinha de gente da ONU, Austrália, o Hulk lá, o Mark Ruffles, aquele esquerdista doente mental, o Wagner Moura americano, está descascando ele. O Elon Musk virou alvo de todo mundo que defende a esquerda, ou seja, defende a censura, o controle, né? O fim da liberdade de expressão. A pergunta que eu faço é o seguinte, ele tem, então, a dimensão da importância do Brasil para isso e, por tabela, ele entende que não é uma questão do Alexandre de Moraes sozinho, porque eu vejo muita gente tratar assim, o Elon Musk versus o Alexandre de Moraes. Esquece, Alexandre de Moraes é uma pulga para o Elon Musk. A fortuna aí que a Ana lembrou, o poder dele, mas tem gente graúda por trás do outro lado, não é o Alexandre sozinho. Para começo de conversa, ele tem os cúmplices do STF, na Globo e companhia, mas é mais, é Rússia, China, o Partido Democrata Americano, é muita gente que quer ver o Elon Musk se ferrar e o X voltar a cair na mão de um globalista tipo era o Barba de Bode lá, o Jack Dorsey. É isso, é um embate global e o Brasil é só o teatro, o palco hoje? Ele, na verdade, ele não vê o Alexandre de Moraes como um indivíduo que pensa por conta própria e todas essas decisões são dele. É como se fosse um tentáculo de uma coisa que ele repete constantemente, que é o Woke Mind Virus, né? Que ele está lutando contra esse vírus da mente woke, que é... Qual tradução vocês usam para explicar woke? Tem que usar o woke mesmo, não tem outra palavra. Porque para falar desperto para desgraça... Né? Os defuntos... Bom, ele fala que ele está lutando contra esse Woke Mind Virus e esse vírus, ele está se impregnando em vários lugares. A gente começou a conversar sobre a questão da Inglaterra. E ele chegou a falar para mim que na Inglaterra está igual ou pior que no Brasil. Lá eles estão prendendo pessoas 5, 6 anos por causa de um post no Facebook chamando para uma manifestação. Sem nenhuma incitação de violência, nenhuma palavra de ódio, né? Não que ele usou isso, mas eu estou dizendo, não há nada disso, e pessoas estão sendo presas na Inglaterra, assim, com a polícia arrebentando a porta e levando a pessoa presa, ela condenada porque ela postou um post no Facebook falando que, por exemplo, sobre a imigração ilegal, que está levando o nível de crimes, de estupro de mulheres, e ele fala, isso é o Woke Mind Virus, são pessoas que elas já não pensam por conta própria, elas simplesmente se deixam ser controladas por esse parasita toma conta das suas ações, das suas decisões, dos seus sentimentos. Então, ele vê o Alexandre de Moraes mais ou menos como essa projeção, esse avatar, melhor palavra, né?
desse woke mind virus. Aí eu meio que discordo nele em alguns momentos nesse aspecto, porque eu acho que o Alexandre de Moraes tem uma agenda assim, tem outro grupo trabalhando por trás dele, que eu acho que não é tanto o pessoal da woke mind virus, mas essa é a força que faz o Elon Musk querer continuar lutando. Gente, vou ser sincero, se fosse o Elon Musk, todo mundo fala, ele só quer saber de dinheiro, só quer saber de dinheiro. Se fosse dinheiro, a preocupação dele já teria saído do Brasil há muito tempo. Do ponto de vista de todo o patrimônio que o Elon Musk tem, o Brasil não representa nada. Nós somos uma fração da fração do que ele produz durante um mês, durante um ano. E o prejuízo que nós estamos dando para ele, não só por questão financeira, mas de tempo, de ter que parar, de arrumar representante, de conversar, de lá, não compensa. Se fosse por dinheiro, não compensa. O Elon Musk já deveria ter, então, beleza, virou Coreia do Norte isso aqui, eu não vou mexer com isso aqui mais. Ou virou China, vou deixar para lá. Se fosse assim, ele já teria abandonado há muito tempo. Mas ele vê o Brasil como se fosse uma espécie do Vietnã, quando nós tínhamos ali uma proxy war, né? Uma guerra proxy, de um lado os comunistas, do outro lado os capitalistas, né? Os imperialistas, os americanos, e ali era onde a batalha estava sendo travada para definir quais forças sairiam ganhando no mundo. Coreia, a mesma coisa, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. O Brasil é hoje esse campo de batalha de não duas ideologias, de uma ideologia contra o bom senso, onde, na visão dele, quem ganhar aqui pode começar a se alastrar para os outros países livres do mundo. Então ele vê, esse é o senso de urgência que ele tem ao prestar atenção de como está a situação no Brasil. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.